tuberculose e mergulho de cilindro. Tudo bom, gente? Esse é o assunto de hoje. Vou compartilhar com vocês. Agradeço muito a todo mundo que está acompanhando aí a minha trajetória aí no tratamento da tuberculose e quero compartilhar como é que foi com você, como é que foi, né, o mergulho que eu fiz faz 15 dias. Eu vou botar algumas imagens de como foi o mergulho. Foi com certeza o mergulho mais incrível que eu já fiz. Mas, ao mesmo tempo, a gente acredita que pelo tratamento da tuberculose, mesmo eu estando praticamente 100% já, mas o meu corpo não conseguiu fazer a troca gasosa na velocidade normal, né, o que rege a tabela de mergulho. Eu tenho credencial de mergulho, a gente foi a 22 metros de profundidade. Foi bem legal, lá embaixo foi tudo certo. Quando a gente voltou, eu fiz o e fica alguns 5 minutos um pouco mais baixo, que é também para o corpo terminar de liberar todo o nitrogênio que fica dentro do corpo. E nesse momento eu tossi um pouco diferente, assim, mas até então eu achei que poderia ser pelo oxigênio mais seco do cilindro e tal. E tava tudo bem. Voltei para a superfície depois do tempo necessário de descanso. Desculpe alguns barulhos, teve uma alteração na rua, tem um pouquinho mais de movimento agora na frente de casa temporariamente. Com isso, a hora que eu voltei, tô na superfície, um colega que estava mergulhando também, ele pediu para eu alcançar o que estava na minha mão. E eu olho para minha mão, eu olho para ele e falo, não consigo mexer minha mão. Nisso, ele já prontamente já pulou na água para tentar me auxiliar. Falou, solta outra mão para a gente te girar e te puxar para dentro da embarcação. Eu olho para outra mão, não consigo mexer a outra mão também. Nisso eles soltam a minha mão, tiram o que eu estava segurando. Quando eu vejo, eles me botam sentado na lancha. Eu acabei vomitando 2 vezes, já não estava mais sentindo minhas pernas e perdi a visão também nessa hora. Mas eu escutei. Até uma dica, se você estiver socorrendo alguém, cuida com o que você está falando. Escutei coisas ali que na hora, na maior boa das intenções, eles estavam querendo saber como é que eu estava. Mas conversaram entre eles algumas coisas ali que foram meio assustadoras, porque eu tive algumas convulsões, eu não estava respondendo visualmente, nem me mexendo nada. E eu vou pausar algumas vezes quando passar carro muito barulhento aqui, tá? Foi o tempo da lancha chegar até a praia. A ambulância já estava prontamente lá me esperando. A gente foi para a UPA, mas por desconhecimento da médica, provavelmente, ela diagnosticou na hora como crise de ansiedade o meu quadro. Eu estava sem mexer as pernas, sem mexer os braços, uma leve dificuldade de respirar, mas os meus sinais vitais, oxigênio e batimento cardíaco, estavam até bons. E no dia não sabia muito bem como lidar com a situação, mas em torno de umas 2, 3 horas depois do incidente, eu já tinha retomado aos poucos o movimento das pernas e dos braços, já tinha voltado a enxergar, falando um pouquinho mais engraçado, mais devagar. Saí de lá caminhando, meio como se estivesse embriagado, mas vim para casa. A primeira noite ainda estava meio mal, acabei não indo buscar mais informação, mas a doença descompressiva ela acontece, é real e muito perigosa. Graças a Deus não tive nenhuma sequela mais traumática. E mas no outro dia eu fui a Recife fazer uma sessão de câmara hiperbárica. Devia ter feito antes, inclusive, devia ter feito no mesmo dia. Se você está assistindo isso porque alguém passou também por um problema depois do mergulho, vá, corra agora para fazer uma câmara hiperbárica, uma sessão. Eu fiz 2 sessões no caso. Aos poucos eu vim retomando o movimento das pernas, dos braços, o formigamento melhorou bastante, mas fiquei com bastante dificuldade de urinar.
foram quase uma semana tendo que usar fralda, e... mas já faz uma semana que já tá um pouco melhor, assim. Então, é sério, mergulhar é incrível, foi maravilhoso. Eu quero voltar a mergulhar mais pra frente, mas é sério, principalmente quando você vai um pouco mais fundo. E principalmente se você está nessa fase antes, está fazendo tratamento de tuberculose e está na dúvida se vale a pena mergulhar ou não, cara, assim, ó, eu sou apaixonado pelo mergulho, mas eu te falo, espera passar os 6 meses, um ano do tratamento da tuberculose, para dar o ok do médico, para daí voltar a fazer mergulho. O mergulho é mágico, é incrível, é uma sensação maravilhosa estar lá embaixo, mas ao mesmo tempo foi uma das poucas vezes na minha vida que eu achei que eu ia morrer, e ou se eu não morresse que eu ia ter sequelas mais sérias. Aqui em Maragogi mesmo a gente tem outro caso de um mergulhador que ficou paraplégico. E rapidinho, para quem ainda não sabe o que, que acontece, né? Aqui a gente consegue respirar o nitrogênio e expelir ele, o corpo não absorve o nitrogênio. Mas lá embaixo, devido à pressão, o corpo acaba absorvendo o nitrogênio, e por isso que você tem que subir devagarinho para dar tempo do corpo tirar esse nitrogênio que está dentro. Mas por algum motivo, que não sei, se você inclusive é um médico que está vendo esse vídeo e quiser deixar nos comentários, vai ser super bem-vindo. Meu corpo não conseguiu soltar esse nitrogênio, e o nitrogênio ele procura células adiposas, né, células de gordura. Então a parte da barriga aqui ficou bem dolorida. E só que nos neurônios eles também têm essa célula adiposa, e se concentrou principalmente na minha medula, o nitrogênio. E quando eu voltei à superfície, ele expandiu e pressionou a medula, e eu perdi daí, né, o movimento dos braços e das pernas, visão. Foi bem estranha a sensação de alguém te encostar, pedir para você apertar a mão e você não conseguir apertar a mão ou mexer as pernas. Foi bem assustador. Então, esse é um recado, na verdade, de quem está acompanhando a minha trajetória do tratamento da tuberculose. Estou melhor, agora estou caminhando bem, estou me recuperando, estou 98%. Então, fora o susto da tuberculose, eu tive mais esse susto recente. E para quem não me conhece ainda e veio pelo título do mergulho e tuberculose, cara, cuidado, doença descompressiva existe e é sério, tá bom? Qualquer coisa, gente, tô aqui à disposição de vocês sempre. Só deixar um oi nos comentários ali no direct. Abraço.